Senhor Secretário Regional da Agricultura e Pescas, Dr. Jorge Gaudêncio Machado Ferreira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Secretário Regional da Economia, Dr. João Crisóstomo Aguiar. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Secretário Regional do Trabalho, Emanuel Jorge Bazenga Marques. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 17 dias do... Senhor Ministro da República, Senhor Conselheiro da Revolução e Presidente da Comissão Consultiva para as Regiões Autónomas, Senhor Presidente da Assembleia Regional, Senhor Secretário de Estado, Excelentíssimo Representante, Sua Excelência Reverendíssimo Senhor Bispo do Funchal, Senhor Comandante-Chefe, Meritíssimo Juiz Corregedor, Senhores Deputados da Assembleia da República e à Assembleia Regional, Senhores Membros das Autarquias Locais, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Concretiza-se neste ato a remodelação do Governo da Madeira. Pela Assembleia Regional estão já aprovados o programa e o plano para os 4 anos de Executivo Social Democrata, dos quais decorreu já quase 1 ano e meio. Tempo este que foi o início de uma experiência que institucionalizaremos irreversível. Após 5 séculos e meio de condução do exterior, não se poderia exigir mudanças espetaculares durante o primeiro ano do governo próprio, timidamente desenhado pela atual Constituição. Se muitas críticas nós, madeirenses, mantemos em relação ao evoluir do processo político, quer ao obscurantismo de antes do 25 de Abril, quer aos aspectos anarcopopulistas ou totalitários do após 25 de Abril, também é inequívoco que devemos ao regime nascido do pronunciamento militar de 1974 e da consolidação patriótica do 25 de novembro uma primeira atenção para o equacionar da autonomia. Esta remodelação, num governo que é o mesmo, que não caiu nem corre o risco de cair, dado o bom senso de um eleitorado que optou por soluções maioritárias, esta remodelação implicará forçosamente revisão de alguns métodos, dinamização de vários processos. Foram já publicamente explicadas as razões que originaram a presente cerimónia de posse. No entanto, não será demais tornar a exaltar a dedicação com que têm sido estabelecidas com o Sr. Ministro da República. Entendemos que, através desta entidade, que devem processar-se os contactos com os órgãos de soberania e não diretamente com quaisquer outros departamentos ou repartições do Estado. A Constituição refere que compete ao Ministro da República a coordenação da atividade dos serviços centrais do Estado no tocante aos interesses da região, dispondo para isso de competência ministerial e a superintendência nas funções exercidas pelo Estado na região. Estranho, por isso, que outras entidades do continente surjam a interferir diretamente na vida dos serviços públicos, ainda não regionalizados, ou que estes cometam a ilegalidade de corresponder-se diretamente com outros centros de decisão e não através do Ministro da República, que é quem superintende nesses serviços periféricos. E também o Governo Regional não esquecerá a disposição constitucional que lhe atribui o poder de superintender nos serviços, institutos públicos e empresas nacionalizadas
quer exerçam a sua atividade exclusivamente na região, quer ainda noutros casos em que o interesse regional o justifique. Embora a Constituição, insolitamente, diga que estas atribuições serão definidas no Estatuto e a proposta de Estatuto apresentada à Assembleia da República vegete no rol dos esquecimentos. O Governo Regional preferenciará as relações e apoios às autarquias locais, sobre as quais, aliás, exerce poderes de orientação e de tutela. Equacionado como fundamental o problema da qualidade de vida das populações, são os responsáveis pelas autarquias locais, dado o seu mais direto conhecimento de cada área, que à partida se apresentam como os mais capazes de responder aos anseios das várias comunidades. E não existe efetiva vida política democrática sem uma descentralização, também em meios financeiros, que dinamize o poder local. Aos partidos da oposição regional cabe uma inequívoca missão, a de, pela crítica, estimular a ação do Governo e, por outro lado, ajudar a apontar carências. Gostaríamos de trabalhar num clima da maior lealdade mútua com os partidos da oposição regional e através de contactos periódicos. Espero, aliás, que não confundam o homem do Governo com aquele que foi polemista da Assembleia e de colunas de jornais. A Constituição refere como de exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre o regime e âmbito da função pública e responsabilidade civil da administração. Este Governo tem a consciência de que sem uma orgânica administrativa corretamente estruturada, a região não pode funcionar. Tem a consciência de que trabalhadores da função pública mal pagos não têm produtividade comunitariamente rentável. Tem a consciência de que os serviços devem ser revistos a fim de se procurar soluções de redução de custos. Os primeiros dias da futura ação governativa serão essencialmente apontados a uma tentativa de reestruturação da máquina administrativa regional, não se esquecendo os funcionários, mas sem quaisquer promessas e lembrando as verbas disponíveis para que ninguém alimente ilusões. Por outro lado, estamos abertos às organizações de trabalhadores da função pública, como o seu sindicato e os serviços sociais da extinta autarquia distrital. O Governo Regional, tendo em conta as limitações orçamentais, manterá os imprescindíveis contactos com as nossas várias comunidades de imigrantes. Estes são também essenciais para o nosso desenvolvimento futuro, garantindo-lhes o atual Governo Social-Democrata o rigoroso respeito pelas suas poupanças e bens. Desejaria deixar aqui um apelo aos companheiros da comunicação social. Peço-lhes uma crítica atenta e objetiva aos atos deste Governo. Sem crítica não há governos eficientes, mas também lhes rogo que, independentemente das nossas legítimas diversidades de opções políticas, igualmente não ocultem à opinião pública aquilo que este Governo for realizando. Defendemos que o elemento fundamental da produção e ao trabalho, visto que este é o processo de realização da pessoa humana, capital e natureza estão ao seu serviço. Não há democracia sem empenho de todos os cidadãos nos sindicatos da respectiva classe profissional. Não há governo democrático sem a participação de sindicatos que possam ser considerados realmente representativos. O Governo Regional conta com a ação dinâmica dos sindicatos, que se apresentem integrados no sistema constitucional, o qual não é político-revolucionário. O Governo Regional precisa da contribuição da força sindical para as reformas sociais que conduzam à melhoria da qualidade de vida das classes mais desfavorecidas. O Governo Regional entende que a conjuntura não dispensa também uma ação de esclarecimento sindical acerca da imprescindível necessidade do aumento da produtividade. A iniciativa privada tem um papel fundamental a desempenhar na vida da Madeira. Compete aos poderes públicos estabelecer estruturas e controlar a conjuntura, de forma que o risco que o empresário corre tenha contrapartidas mais ou menos seguras. Este Governo tudo fará para incentivar o investimento privado, que signifique evolução socioeconómica e represente mais alguns dos tão necessários novos postos de trabalho. Mas, sendo o risco uma característica essencial da iniciativa privada, será escusado que venham bater à porta do Governo a pedir que sejamos nós a assumir também o risco.
Desejaríamos estabelecer boas relações, igualmente com as associações empresariais, e elas serão possíveis, desde que tais associações não sejam instrumentos de um partido político, por menor que sei que os empresários terão toda a vantagem em prevenir. Até porque está de pé o compromisso que em tempos assumi para com os madeirenses, no sentido de empenhar todos os meus esforços para que a nossa terra não só não resvale para o socialismo de miséria e para o regime totalitário que resultariam de um poder essencialmente marxista, como também para que jamais a Madeira volte ao passado de direita, dos hábitos conservadores, da exploração e de uma organização de classes profundamente diferenciada e hierarquizada. Foi no intento de extinguir as estruturas sociais de dependência e de exploração, vigentes durante centenas de anos, que a Assembleia Regional pôs termo ao regime de colonia ante o desgosto de forças conservadoras, já que se estava na perda de privilégios e morais, e ante o desgosto de forças pseudo-revolucionárias, já que se lhes destruía assim um forte motivo de suscitação de tentações totalitárias junto às populações. Urge agora um forte empurrão na concretização prática das transformações já legalmente consumadas, a fim de neutralizar as intenções daqueles que, de um lado e de outro, continuam a opor-se à resolução do problema. É evidente que nos preocupa o aumento do custo de vida. Grande parte de tudo aquilo que os madeirenses consomem vem do exterior cada dia mais caro, como por sua vez cada dia mais caro é o transporte desses produtos. Por outro lado, não podemos exigir aos produtores que trabalham nas zonas rurais que continuem a ter um nível de vida pior do que aqueles que residem na cidade. Porque o aumento do custo de vida assenta principalmente em razões que são exteriores à região. Porque, sob o ponto de vista jurídico, está vedada à região ter uma política económica ou financeira rigorosamente própria. Porque estão ainda a decorrer as obras do mercado abastecedor, o qual, se funcionar corretamente, será um importante instrumento de neutralização do intermediário parasitário. É evidente que este Governo, também quanto ao problema do aumento do custo de vida, não pode entrar em promessas fáceis. E é com apreensão que vemos por solucionar o problema das ligações aéreas e marítimas com o arquipélago, cuja definição política e execução prática continuam a pertencer a centros de decisão que não são os do Governo próprio da região autónoma da Madeira. E como se não bastasse a questão do aumento do custo de vida, ainda por cima agravada com a problemática das ligações exteriores do arquipélago, existem, por outro lado, os graves atrasos que se estão a verificar em relação à execução de obras públicas, nas quais, por serem infraestruturas fundamentais, cada dia que passa significa importantes custos para a coletividade. Há preceitos legais que obrigam os empresários do sector a cumprir os prazos a que estão vinculados. Não há qualquer preceito legal que obrigue um governo a dar dinheiro a empresas mal organizadas e indisciplinadas que procuram andar sempre à sombra dos cofres públicos. Não há qualquer preceito legal que impeça o Governo da Madeira de ir procurar empresários capazes fora do território do arquipélago. Preocupa-nos ainda o ensino. É na educação da juventude que se joga a longo prazo o futuro da democracia em Portugal. Não há ensino neutral. Não há formação cívica neutral. Só se criam estruturas de liberdade, educando também em liberdade. E só se educa em liberdade se os poderes públicos forem capazes de proporcionar a cada família, independentemente da sua condição económica, a possibilidade de escolher para os seus educandos o ensino que lhes parecer mais conveniente. Não se pode fazer uma verdadeira revolução democrática sem uma revolução democrática no capítulo da educação. Por isso, não houve até agora uma revolução em Portugal. Não houve qualquer mudança de mentalidades que humanizasse mais o cidadão português. O que houve, principalmente, foi substituições nas classes dirigentes dos vários sectores da vida do país. Como disse Francisco Sá Carneiro, o país dos portugueses não parece ser o mesmo da maior parte dos políticos, nem a terra destes, a nossa terra.
Isso deve-se, em parte, a um comportamento que a presente crise agudizou e que pode designar-se por integral situacionismo. Ficam hoje todos esclarecidos de que o presidente deste governo também não é um situacionista. A Madeira será o que os madeirenses fizerem. O futuro assentará na nossa capacidade para não cedermos aos disparates e às manobras sequiosas de poder ou de consideração social por parte daqueles que, sob capas de direita ou de esquerda, procuram hoje dividir o que até agora tem estado unido. E foi, de facto, essa grande união dos madeirenses que nos permitiu sobreviver à tempestade do gonçalvismo. É necessária a continuidade dessa união para atravessarmos os mais incólumes possíveis, os dias maus que se aproximam. É necessária essa união para não fazermos os jogos aonde alguns nos arrastam, voluntária ou ingenuamente. Se o futuro depende com mais responsabilidade do Governo, depende também daquilo que cada um dos madeirenses quiser produzir e da medida em que quiser participar empenhadamente na vida política, sindical e cultural. Não vamos otimistas para o exercício do Governo, muito pelo contrário. Mas justamente porque o futuro não depende só de nós, governantes, e sim de todos e cada um dos madeirenses, é que iniciamos o nosso trabalho pertinazmente. Senhor Conselheiro da Revolução e Presidente da Comissão Consultiva para as Regiões Autónomas. Senhor Presidente da Assembleia Regional. Senhor Presidente do Governo Regional. Excelências. Inicia-se hoje mais uma fase da experiência autonómica madeirense. Na sequência do estabelecimento de alterações na estrutura orgânica do Executivo, a região conta com uma nova composição governativa. Resultado do pleno uso dos direitos democráticos das forças políticas mais representativas. Trata-se, sem dúvida, de uma decisão que traduz o desejo firme de servir cada vez melhor o povo madeirense. Decorrido cerca de 1 ano e meio da ação do Governo Regional, sob a presidência do Sr. Engenheiro Ornelas Camacho, norteada pelo mais elevado espírito de bem-servir, podemos constatar que o balanço da sua atividade é francamente positivo. Tendo, à partida, encontrado estruturas inadequadas, viciadas por uma atividade que não ultrapassava a mera rotina e degradadas em consequência de ineficazes experiências político-administrativas, foi necessária a procura intensiva de soluções que permitissem obter operacionalidade e eficiência. É da maior justiça registar neste momento o comportamento cívico demonstrado pela população e, simultaneamente, a ação salutar da Assembleia e Governo regionais, seus legítimos representantes, tendo contribuído significativamente para a estabilização da democracia em Portugal. O novo Governo regional vem encontrar lançados os alicerces da autonomia constitucional. Há, no entanto, um longo caminho a percorrer, no sentido da sua concretização efetiva. A regionalização, parte integrante da autonomia, não consiste apenas, como pode parecer, numa mera transferência de serviços periféricos.
Mas ela é, na sua plenitude, a transferência de competências do Governo da República para a região. A feição inovadora da regionalização reside fundamentalmente no exercício a nível regional de competências até aqui ciosamente concentradas na macrocefalia do Estado. Agora, tanto o Governo Regional como o Ministro da República tenham estado desde o princípio animados do firme propósito de concretizar rápida e eficazmente o processo de regionalização, a ausência de tradição entre nós de qualquer experiência nesta matéria fez avolumar as dificuldades. Duas opções se nos deparavam. Ou procurar definir as linhas mestras que permitissem desenhar o quadro dentro do qual se deveria proceder à transferência de competências, ou, por outro lado, avançar cautelosamente com soluções casuísticas, cujo somatório conduziria a um resultado mais realista e politicamente execuível. A experiência demonstrou ser a última alternativa a mais viável e a mais frutuosa. A absorção de competências pressupõe estruturas capazes de garantir o seu efetivo exercício. E estamos certos de que este elenco governamental saberá encontrar as soluções adequadas, pelo que contamos com a sua inteligência, dinamismo e imaginação. No que respeita ao Executivo Regional, pode Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo, estar certo de que o Ministro da República manterá a colaboração da primeira hora, em particular no que toca às diligências a efetuar junto do Governo Central, com vista a uma regionalização digna e uma eficiente ajuda financeira e técnica. Sr. Presidente do Governo. Senhor Presidente do Governo Regional, senhores secretários regionais, confiamos que o Governo, agora empossado, na firme intenção de servir a região e o país, continuará com mérito a obra iniciada em outubro de 76. Estamos no caminho certo da regionalização e sabemos que os órgãos regionais serão capazes de criar estruturas administrativas vigorosas e sãs. Do representante da soberania, continuará a região a contar com o apoio que lhe é devido. Em nome do Governo da República, quero expressar a sua firme intenção de colaborar lealmente com os órgãos regionais. A região conta ainda com a profunda dedicação do Sr. Presidente da República. Todos nós partilhamos as responsabilidades do poder. Temos a noção da gravidade e da grandeza desta fase histórica da nossa pátria. Queremos uma vida melhor para o nosso povo e propomos-nos alcançá-la na liberdade, na democracia e em paz.